Bem-vindo ao Conselho Consultivo, numa semana particularmente tensa, o final desta semana com palavras de Mário Monti, alertando para que o euro só tem uma semana para ser salvo, mas também o corte de rating por parte da Moody's a 15 dos maiores bancos mundiais. São comentadores deste Conselho Consultivo à sexta-feira Miguel Malaquias Pereira, Rogério Fernandes Ferreira e também Mário Caldeira Dias. Agradeço aos três a vossa presença. Miguel, começo por si para lhe perguntar exatamente para estas duas questões que me parecem particularmente importantes e comecemos por Mário Monti, naquilo que é um rescaldo de uma semana particularmente tensa na Europa, com a Espanha e França ainda assim a pagarem menos, e Itália a pagarem menos pelos empréstimos, mas com juros muito tensos, numa fasquia muito elevada, com a Christine Lagarde também a alertar para questões importantes e para alertar a Angela Merkel para uma solução que é urgente para a Europa. Pois, e de facto parece-me que é necessário adotar medidas urgentes. Nós corremos o risco de nos repetir aqui um pouco, porque de facto já há várias semanas, até alguns meses, que indicávamos aquilo que era necessário ser feito. Parece que finalmente nos aproximamos dessa tomada de decisão. A próxima semana será fundamental para o futuro da zona euro. Iniciaremos a semana com dois aspectos importantes e terminaremos com um aspecto ainda mais importante. No início da semana chegará a missão da Troika a Atenas e, portanto, tendo em consideração os resultados das eleições, perceberemos se haverá uma renegociação do memorando de entendimento ou não, se bem que nesse ponto de vista, há argumentos contraditórios, portanto, já ouvimos a Áustria a mostrar a sua disponibilidade para renegociar as medidas do memorando da Troika, a Holanda a dizer que não haverá qualquer tipo de renegociação, portanto, há aqui também alguma contradição. Sabemos também no início da semana que o Eurogrupo solicitou à Espanha que até segunda-feira no fundo, formaliza o pedido de ajuda para o sistema financeiro e depois terminaremos, sim, a semana com a Cimeira Europeia, onde, de um ponto de vista, terão de ser tomadas medidas fundamentais para estancar, de uma vez por todas, esta instabilidade que assola a zona euro. As medidas são aquelas que aqui temos falado, há medidas de médio e longo prazo, com vista a restaurar a competitividade da zona euro, há medidas com vista a estabilizar o sistema financeiro da zona euro e depois há medidas que têm que ser tomadas no imediato. Hoje em dia fala-se de uma nova solução, que é o Redemption Fund. Penso que é uma solução interessante, porque no fundo permitiria salvaguardar alguma estabilidade para a dívida superior aos 60% do PIB de vários países, criar-se este fundo com maturidades muito alargadas e, portanto, desse ponto de vista, permitia aliviar muitíssimo o fardo fiscal, orçamental, neste caso, dos países mais penalizados, dando aqui alguma estabilidade. Agora, parece-me uma vez mais, e isso não está tanto quanto parece em cima da mesa, mas parece-me que uma vez mais teremos de caminhar para uma solução através de uma intervenção do BCE. Compra de dívida. Compra de dívida, porque de facto todas as outras soluções me parecem positivas, mas têm sempre um limite, os mercados irão sempre testar esse limite e, portanto, do meu ponto de vista, aquela que me parece que não tem limite e que mais dificilmente é posta à prova é uma intervenção direta por parte do BCE. Professor Mário Caldeira, temos esta semana pela frente que é de facto decisiva, muitos alertas e, sobretudo, essa sensação de que o tempo urge. É verdade, urge e, embora o Mário Monti é um político muito experiente e desta forma, desta posição, não há que retirar provavelmente também uma perspectiva de preparação e de pressão sobre a negociação. Não é? Portanto, é lógico, porque hoje muita da política faz-se da gestão das expectativas e o Mário Monti com certeza que está a pensar exatamente na reunião que vai haver entre os quatro grandes e depois na cimeira de final de junho, em que algumas decisões têm que ser tomadas. Essa da dívida provocaria logo um efeito imediato de alívio da pressão sobre os déficits e dos mercados, mas é óbvio que a Europa tem que encontrar uma solução. Essa solução terá sido pressionada pelos Estados Unidos, pela própria China e por todos os países que estiveram na cimeira do G20, porque têm medo, e claro, se a Europa é o principal parceiro comercial no mundo,
também é natural que eles tenham receio do que pode acontecer com uma propagação de uma crise europeia. Mas também não deixa de ser curioso o papel dos Estados Unidos, na medida em que, de facto, a crise tem origem essencialmente no sistema financeiro dos Estados Unidos, no subprime, mas também é verdade que os Estados Unidos deslocaram uma parte da rentabilidade que antigamente tiravam da indústria para este tipo de coisas do sistema financeiro. E tem sido o país que, de longe, mais tem ganho com este tipo de situação e com a pressão especulativa que vem a exercer sobre os mercados. Não deixa de ser curioso, mas as coisas são o que são e há sempre dois pratos numa balança. De um lado está essa rentabilidade, mas do outro lado está certamente o receio que uma implosão do euro, e é sempre mais importante que qualquer outra coisa, pode provocar sobre o dinamismo da economia americana e sobre as suas perspectivas para o futuro. Quando olhamos para aquilo que são as necessidades de financiamento da maior parte dos bancos a nível europeu e olhamos aqui para o caso de Espanha, feitas as contas entre as necessidades atuais de injeção de capital nos bancos e os últimos testes de stress, estamos a falar de 40 vezes mais capital do que aquele que era apontado na altura. Onde é que é possível encontrar todo este dinheiro? A primeira ideia que dá é que dá a ideia que as pessoas fazem esse stress e as técnicas que são usadas de facto deixam de parte uma grande parte da realidade ou da explicação de mecanismos que, no fundo, são eles que nos conduzem à percepção do que é a situação atual. Pode não ser encontrado todo o dinheiro, e mesmo o problema da liquidez é uma medalha com duas faces. Por um lado, os bancos precisam de liquidez, embora tudo isso seja também, e deve-se dizer isso, uma posição relativamente assimétrica. Durante muito tempo os bancos ganham com ativos que muitas vezes não correspondem à realidade, mas quando as coisas correm mal, em vez de falirem como uma empresa normal, dada a importância do sistema financeiro, ele tem que ser suportado pelos contribuintes, o que não deixa de representar quase um privilégio soberano sobre a vida dos povos. Não é? Mas as coisas são o que são, e de facto é assim. Agora, o problema da liquidez é um problema terrível, porque normalmente o uso da liquidez não tem a ver só com a disponibilidade de dinheiro, mas tem a ver com a forma como o risco e a economia se estão a comportar. Portanto, corremos o risco de estarmos, por exemplo, numa situação sem o dinamismo da economia, sem perspectivas de investimento, podemos estar numa situação próxima da chamada armadilha da liquidez, em que a liquidez, apesar de ser entregue aos bancos, como aconteceu em Portugal, o acréscimo de liquidez e disponibilidade de liquidez não é usada diretamente para crédito e para o financiamento da economia e pode ser usada, por exemplo, à compra de dívida soberana do Brasil. Porquê? Porque a liquidez tem que ser rentabilizada. Se a economia tem um grau de risco elevado, a banca tem liquidez, mas retrai-se. Outras soluções. Portanto, a liquidez, de facto, é um problema, mas a liquidez não deixa de ser apenas uma condição ou um instrumento, não é um objetivo em si mesmo, nem produz resultados por si mesmo, sobretudo em situações em que o risco é muito elevado, em que a banca se retrai, em que a economia tem um pouco de dinamismo e, sobretudo, perspectivas de progresso muito pouco elevadas, porque eu sou daqueles que, apesar de tudo, acha que o investimento é determinado pela expectativa da procura e não pela existência de moeda ou pela taxa de juros. Quando há pouco falava daquilo que é um privilégio, ou um certo privilégio que o sistema financeiro tem nos dias de hoje, relativamente às questões das falências, parece-lhe que seria, ou que esse caminho tem retirado a alguns gestores do setor financeiro a percepção de risco e, por isso, a tomada de opções que não são as mais corretas. Situações como aquela que aconteceu na Islândia seria recomendável no sentido de alertar para a tomada de risco por parte desses gestores? Isto é sempre uma matéria muito difícil. Porquê? Porque os Estados não podem deixar cair o seu sistema financeiro, senão o país vai tudo atrás. Não é? Portanto, não podem. Mas também, permitir que esta situação gere um sentimento de impunidade também não pode ser. Porque na medida em que todos este tipo de disparates que foram feitos, não são disparates no sentido dos bancos, porque eles no fundo procuraram a sua rentabilidade e o uso da liquidez que tinham, porque se há muito dinheiro, esse dinheiro tem que procurar sítios para ser remunerado a ponto tal que permita remunerar quem o emprestou. E portanto o excesso de liquidez é que pode levar em certa altura às más aplicações e às implicações incorretas. Mas na vida real, em todos os lados, os erros pagam-se de uma forma ou de outra, não é? E no sistema financeiro o que acontece é de facto que esse sistema de impunidade existe, porque os lucros são privados, mas os prejuízos são sempre públicos. Ora, no meio disto tudo, alguma coisa devia ter acontecido. Se tem que ser assim, então alguém tem que ser chamado à responsabilidade e provavelmente devia estar presa muito mais gente do que está. Quer dizer, esta é a conclusão que eu retiro desse facto. Não é? Rogério Fernandes Ferreira, como é que analisa esta última semana na Europa e que perspectivas para a próxima semana? Eu julgo que nos últimos dias se verificou, apesar de tudo, alguma estabilização. Isto parece um pouco contraproducente dizê-lo, mas do ponto de vista político as coisas
passaram a estar com alguma definição que não estavam anteriormente. Estou a pensar concretamente no caso das eleições gregas, no caso das eleições presidenciais e também agora as legislativas francesas, muito em especial. E, portanto, há agora, eu diria, apesar de tudo, algum consenso onde se pode, provavelmente, criar também alguma estratégia na próxima cimeira do final deste mês. Portanto, eu diria que desta perspectiva se abre alguma esperança no sentido de se encontrarem soluções que serão necessariamente soluções de integração e soluções de passo em frente na integração europeia e dando um novo papel que tem que vir a assumir naturalmente o Banco Central Europeu e se calhar, em algum sentido, da mutualização da dívida. Portanto, acho que isto é um pouco inevitável que este caminho se trace. Por outro lado, assistimos também a uma grande pressão de outros países e designadamente decorrentes aqui deste encontro do G20, no sentido precisamente de se encontrar uma solução. Porque, de facto, colapsar a Europa não é a Europa, é o resto do mundo. Portanto, estamos todos interessados numa solução para este problema que seja tão definitiva quanto possível. Rogério, um outro tema na nossa agenda de hoje tem que ver com uma proposta feita pelo ex-ministro das Finanças, Miguel Cadilho, no sentido de criar um imposto temporário, nunca se sabe em Portugal de quanto tempo é que é o temporário, sobre a riqueza. Faz sentido aumentar a carga fiscal, por um lado, e se esta opção fiscal se faz sentido? Sendo um bocadinho contra a corrente, acho que talvez faça de facto sentido. A questão é, eu não sou favorável a um imposto sobre o património do género que existe em França. Aliás, os impostos sobre o património que existiram noutros países tiveram alguma tendência para desaparecer ou para serem abolidos e, digamos, a experiência francesa nesse aspecto, eu diria que também não será a melhor, porque há várias consequências que, digamos, os analistas e os doutrinadores e as pessoas que conhecem estas matérias dizem que, de facto, não são os impostos mais adequados. Portanto, por um lado, há uma tendência europeia para que não haja estes tipos de impostos. Por outro lado, em Portugal, nós também já tivemos tentativas de introdução de impostos sobre o património com um âmbito um bocadinho mais generalizado e mais alargado e também chegamos à conclusão que não seriam as vias mais adequadas. Como sabe também, por volta de 2003 ou 2004, nós abolimos o imposto sobre sucessões e doações. E abolimos por uma razão simples, é que esse imposto gerava uma receita que era insuficiente relativamente, digamos, ao custo-benefício. Portanto, só para lhe dar uma ideia, o imposto sobre sucessões e doações implicava, naquela altura, que 2 funcionários de cada um dos serviços de finanças andassem preocupados com o cálculo do imposto que gerava uma receita praticamente insignificante. Por outro lado ainda, temos que ter presente, para além, digamos, do custo-benefício deste imposto e da dificuldade deste imposto, que temos, digamos, um problema de déficit orçamental e principalmente de dívida que convinha resolver. E se calhar este imposto pode, de facto, de repente, resolver este problema. É certo que os impostos ditos temporários ou os impostos ditos extraordinários são temporários, são extraordinários, precisamente não apenas pelas circunstâncias extraordinárias em que são criados, mas também porque se pretende que não sejam repetidos nos exercícios seguintes. O que eu temo é que isso possa, de facto, não ser feito. Portanto, dito de outra forma e respondendo concretamente à sua questão, acho que a medida é uma medida que pode resultar, se for de facto uma medida única. Chama a atenção, no entanto, que isto é uma proposta que é uma proposta que o Dr. Miguel Cadilho repete do ano passado e tanto quanto me lembro, já com uma taxa mais baixa. Com uma taxa mais baixa. Portanto, já houve um aumento de 1% da taxa para resolver o mesmo problema que era o problema do ano passado. Mas parece-me que é uma medida que não vejo por que não, de facto, ponderá-la. Também aproveito para lhe dizer que o Grupo de Política Fiscal de 2009 não recomendou este tipo de impostos sobre o património, mas provavelmente também não estava a pensar num imposto com estas características extraordinárias e, no fundo, um imposto cuja receita é consignada ao desendividamento de Portugal. Portanto, não sei, acho que é uma medida, não vejo razão nenhuma para que não seja devidamente ponderada. Quando pensamos em aumento da tributação, nomeadamente a este nível do património, não estamos a abrir as portas a quem tem mais património a domiciliar esse mesmo património noutros destinos?
Repara, há depois recortes técnicos que podem tentar impedir esse problema, se de facto o imposto for one shot, não é? Portanto, e se for de facto um imposto absolutamente extraordinário e feito no momento, que pode ser, aliás, como tiveram outros efeitos para trás, não é? Portanto, há sempre soluções técnicas para resolver todos os problemas. Portanto, não vejo razão nenhuma para que esta medida não seja devidamente ponderada. Receio, no entanto, como receio sempre, que estas medidas ditas temporárias e extraordinárias se repitam nos anos futuros e as medidas extraordinárias se convertam em medidas ordinárias e tal como no antigamente se resolvam os problemas do déficit desta maneira. Portanto, aumentando infinitamente a carga fiscal. Miguel, que leitura faz desta proposta? Eu penso que é uma proposta que deve ser estudada. Agora, do ponto de vista teórico, poderá até fazer sentido. Agora, de facto, há aqui problemas práticos bastante significativos. Segundo o que percebi da proposta, poderia incidir também sobre obras de arte, qualquer tipo de património. Ora, de facto, a avaliação desse tipo de ativos é muito difícil. E, portanto, essa avaliação nem no Google se faz, no Google Maps, ao contrário do imobiliário. Podemos pensar no seguinte, nós, com o novo regime do arrendamento urbano, foi necessário e tem sido necessário reavaliar os imóveis. E, de facto, é um processo muitíssimo demorado. Alguns dos imóveis apenas estarão reavaliados em 2013. Portanto, se pensarmos que o imóvel até é um bem, um ativo relativamente fácil de avaliar, é só uma questão aqui, o problema é a quantidade, podemos perceber a complexidade da avaliação de outros tipos de bens para os quais, de facto, a subjetividade do avaliador poderá ser muitíssimo superior. E, portanto, do ponto de vista teórico, parece uma proposta que se calhar até poderia fazer sentido, porque, de facto, incidiria não apenas sobre os impostos sobre o rendimento, sobre o trabalho, que infelizmente já estão muito massacrados, e, portanto, incidiria sobre outro tipo de ativos, neste caso. Agora, de facto, à semelhança de outras propostas que o Dr. Miguel Cadilho já fez no passado, nomeadamente no que concerne à libertação das reservas de ouro, há aqui questões de aplicabilidade que não são despiciendas. E, portanto, desse ponto de vista, não sei se... Depois também parece que os valores apresentados são muitíssimo elevados. As consequências da aplicação da taxa. O Dr. Miguel Cadilho falou numa redução de 10, 15 pontos percentuais do PIB ao nível do rácio da dívida pública. Parece-me que, de facto, talvez esteja um pouco sobreestimada esta receita. Agora, a crítica principal que faço é, de facto, a aplicabilidade desta medida. Nós já somos muito massacrados ao nível não tanto da carga fiscal, aí comparamos mais ou menos bem com a média europeia, situar-nos relativamente na média europeia, mas ao nível do esforço fiscal, ou seja, da carga fiscal ponderada pelo nosso rendimento per capita, corrigido as paridades de poder de compra, neste momento um português paga em média mais 25% de impostos face ao seu rendimento per capita do que um europeu. E, portanto, de facto, nós precisamos precisamente de inverter esta tendência de esforço fiscal acentuado, de maneira a cativar e a incentivar o investimento e a captação de recursos financeiros. E, portanto, uma vez mais, caímos na tentativa de taxar, de criar mais impostos que à partida serão temporários, mas que, à semelhança de outros, permaneceriam provavelmente, perdurariam no tempo, e em termos do impacto económico da medida, não sei se na análise custo-benefício seria benéfico. O professor Mário Caldeira diz, qual é a melhor opção? Aumentar a despesa, aumentar a receita ou recortar a despesa? Em geral, os sistemas fiscais devem responder pela normalidade, mas em relação a este imposto concreto, eu tendo a concordar e também um pouco contra a corrente, porque a questão da fuga de capitais já foi claramente explicada pelo colega Rogério, mas de qualquer modo, em relação aos argumentos que normalmente são utilizados contra esta matéria, eu também sou favorável. Sobretudo se for um imposto que não incide sobre rendimentos do trabalho, que é pontual e que é sobre a riqueza líquida, neste caso. 4% é relativamente irrisório, não é uma grande quantidade. Além disso, também este tipo de imposto, julgo que não poderia ser necessariamente sobre o património, que é complexo.
Mas é verdade, o IMI também é um imposto sobre o património, não é? Existe, não é? Existe e vamos pagá-lo todo. O tipo de argumentos que são contra é que normalmente as pessoas que acumularam uma pequena fortuna já pagaram imposto. E como já pagaram imposto, isto era uma espécie de dupla tributação. Está bem, mas os subsídios de Natal ou os subsídios de férias que foram cativados é muito pior que isso. Quer dizer, não só não há dupla tributação, como desapareceu a própria massa tributável. Quer dizer, levaram tudo, não é? Portanto, nesse aspecto é muito pior perder o subsídio de férias ou de Natal do que pagar 4% sobre a riqueza líquida. O tipo de argumento é dizer que as pessoas podem não ter essa riqueza disponível, pode estar aplicada e teriam que vender uma parte dessas aplicações. Está bem, mas 90% das famílias portuguesas já não têm nada para vender, não é? Quer dizer, ficariam satisfeitas se o problema se reduzisse a 4% do seu património, que não é o caso também. Portanto, julgo que tudo isso ponderado, e na medida em que é pontual e que responde a uma situação crítica, daria pelo menos uma ideia interessante, é que a crise abrange todos e todos têm que participar no esforço coletivo para a salvação do país a médio e longo prazo. Porque isto é tudo muito bonito, mas o que nós caímos muitas vezes é em sociedades que acham tudo muito bem e são sempre muito eficazes os mecanismos de controle e de taxação dos rendimentos das classes mais desfavorecidas, mas que depois há toda uma panóplia de argumentos que são despejados quando se trata de tocar nos rendimentos mais elevados. Eu julgo pedir às pessoas mais ricas em Portugal que despendessem 4% de uma forma pontual e específica do seu rendimento para ajudar o país, não é assim uma coisa também tão extraordinária como isso. E, pela minha parte, sou completamente favorável a essa perspectiva. Rogério, penso que queria fazer uma nota sobre este tema. Não, só uma nota para chamar a atenção, de facto, que o Dr. Cadilho chamou a atenção do outro lado do problema e das alternativas. E disse também, e julgo que vale a pena salientar aqui, que falta a questão das alterações estruturais e, portanto, a redução da despesa, que foi precisamente a questão que colocou aqui há pouco. Portanto, o déficit se reduz por via do aumento das receitas, mas também se reduz por via da diminuição das despesas e, de facto, o acento tónico deve ser feito por este último lado, em primeiro lugar. Mais uma vez, é uma medida que resolve o problema, obviamente, pelo lado extraordinário que são as receitas fiscais e, portanto, isso em si mesmo não é o mais adequado. Infelizmente, estamos numa conjuntura que provavelmente implica este tipo de solução, que não é, obviamente, uma solução agradável, mas que, porventura, pode ser uma solução que deve ser, de facto, pensada. E pego na sua deixa, Rogério, porque ontem, exatamente ao final do dia, o Ministro das Finanças no Eurogrupo, o Ministro das Finanças português, Vítor Gaspar, vai falar de um aumento significativo dos riscos e das incertezas, numa altura em que se começa a olhar para aquilo que é praticamente metade da execução orçamental do ano, mas obviamente também pensar que orçamento do Estado é que começa a ser trabalhado depois do verão. Miguel, de facto, lá para ali não diria melhor, há de facto um aumento significativo dos riscos e das incertezas. Como é que se consegue gerir neste momento? Como é que um Ministro das Finanças consegue fazer algum tipo de previsão, nomeadamente relativamente àquilo que é as contas públicas até ao final deste ano? Bem, hoje sairá a execução orçamental ao fim do dia, teremos de aguardar pelos resultados, mas essas palavras do Ministro das Finanças indiciam que provavelmente se manterá a tendência de desvio do lado da receita e, espero eu, a tendência de controle de resultados do lado da despesa. Se se mantiver, se se verificar esta perspectiva, de facto, há aqui manter-se-á o gap que já existia, ou acentuar-se-á o gap que já existia, e, portanto, entramos aqui num problema que terá de ser resolvido com vista a atingir o déficit de 4,5% do PIB até ao final do ano. Eu creio que até na próxima avaliação, portanto, na quinta avaliação da Troika, que deveria ocorrer em agosto, eventualmente ocorrerá em setembro apenas, muitas destas decisões, portanto, antes até dessa avaliação, muitas destas decisões terão de ser tomadas. Até lá perceberemos se haverá aqui alguma folga para a Grécia, e havendo uma folga para a Grécia, naturalmente essa folga terá de ser alargada aos outros países intervencionados, nomeadamente a Irlanda e Portugal. E, portanto, uma vez mais, como o próprio Ministro das Finanças referiu, há aqui uma panóplia de cenários em cima da mesa que irão condicionar também a própria tomada de decisão. De facto, há muitos riscos, há uma enorme instabilidade. Eu espero que na próxima semana se tomem decisões para diminuir alguns desses riscos e muita dessa instabilidade, e teremos de aguardar para perceber se terão de ser
necessárias mais medidas de austeridade, se o controle do lado da despesa compensará o desvio que, pelos vistos, é aparente do lado da receita, se teremos alguma margem de manobra concedida pela Troika no que respeita às metas para o déficit. Portanto, há aqui uma série de cenários que, de facto, muitos pontos de interrogação e muitas dúvidas para ser esclarecidos. Professor Mário Caldeira Dias, muitas das perguntas que nos chegam muitas vezes de telespectadores têm que ver com esta pergunta, e aproveito a oportunidade de eu ter aqui para lhe colocar exatamente essa pergunta. Muita gente coloca esta questão. Esta é a maior crise que já vivemos nas últimas décadas, tem contornos parecidos com outras. Basicamente o que as pessoas querem saber é se há luz ao fundo do túnel. Dito de outro modo. Não é ainda, pode chegar lá. A crise de 29-33 foi muito profunda porque levou a Europa e os Estados Unidos a uma taxa de desemprego que andava à volta de 1/3 da população ativa. Nós ainda não estamos felizmente a isso e as grandes economias estão muito longe disso, e ainda bem. O que se nota é alguns sinais nas economias periféricas, a grega, eventualmente a portuguesa e também a espanhola, que podem elas próprias estar a caminhar para taxas desse tipo, não é? De taxas que podem abranger entre 1/4 e 1/3 da população ativa. Isso pode acontecer. Mas para que isso acontecesse ainda, era preciso que este efeito de propagação, por exemplo, a Europa, o euro ter uma debacle completa, esses efeitos propagavam-se a todo o mundo, e então normalmente a economia funciona por interdependências e ciclos viciosos ou virtuosos. Podia-se gerar aqui um ciclo vicioso que nos levava aí, então era muito pior que a crise de 29-33, porque não estaria em causa apenas só os Estados Unidos e a Europa, mas o fenómeno da globalização faria espalhar isso ao mundo inteiro, com consequências absolutamente incalculáveis, não é? Portanto, por isso é tão importante neste momento travar os problemas na Europa para que todo o mundo saia bem desta situação de crise. Mas, quer dizer, isso pode acontecer. A acontecer é muito mais grave do que foi a crise de 29-33, mas felizmente não estamos lá ainda. Temos apenas alguns sinais que caminharemos para lá se nada for feito em sentido contrário. Muito bem, fica essa nota e esse alerta também para, mais uma vez, a próxima semana é decisiva. Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias, Miguel Malaquias Pereira, desejo-vos um bom fim de semana. Voltamos a ver-nos de hoje 8 dias. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.